bom dia, bom dia. São 7 horas em Brasília. 7 horas em Brasília. Sejam bem-vindos, os que já estão entrando. Legal, pessoal. Bom dia para todos vocês. Como é que foi a noite de sono? Dormiram bem? Espero que tenham dormido bem. Ontem foi o nosso primeiro encontro com as 21 pessoas que foram selecionadas. A Zena Santana disse aqui são 12. De onde você está, Zena? Deixa eu ver aqui, você e a Darlene no mesmo horário, meu pai. Pois é, eu vi que ela tinha acabado de entrar também. Mas o meu já está virando praxe aqui, ó, todo dia 7 da manhã. Não sei se ela está nesse horário também. Na Suíça, legal, bacana. Eu tenho amizade com uma fisiculturista da Suíça, bacana. A gente conversa de vez em quando e já está chegando aí no calorzinho. Ela tem postado algumas fotos já, né, no sol, isso é bacana. Ontem nós tivemos o primeiro encontro com as 21 pessoas. Para mim foi muito bacana, espero que para eles também tenha sido muito legal. Nós conversamos ontem sobre alguns aspectos importantes, né, do desafio. Conversamos sobre alguns aspectos importantes do desafio, como que nós vamos proceder, e já apresentei para eles os dois primeiros temas. Legal, Zena Santana mora em Berna, bacana, região que fala francês aí, né? E aí nós conversamos já sobre dois temas muito importantes do programa que nós estamos apresentando a metodologia para eles, né? A Emília disse que foi muito bom e importante, legal, fico feliz, Emília, que bom que você tenha gostado. E foi muito legal. Hoje nós vamos ter mais um encontro das 20 horas até as 22 horas, né? Nós temos que trabalhar muitas horas para poder trabalhar toda a metodologia para que eles tenham resultado nesses 28 dias. Ontem eu dei a possibilidade para que eles também desistissem, né? Expliquei que a metodologia não é para todo mundo, e realmente ela não é para todo mundo, ela só é para os fortes, para os fracos não. A metodologia é para aquelas pessoas que têm realmente o desejo de ter a sua vida transformada, para aquelas pessoas que realmente querem conquistar algo diferente na sua vida, ter uma melhora na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde social e também na saúde espiritual. Nós queremos vidas transformadas, e ontem, depois que nós terminamos, eu dei, né, um tempo para eles pensarem. Terminamos às 10, dei até meia-noite e disse assim, olha, quem entende que não é para você o desafio, né, quem não quer seguir, né, eu dou para você até a meia-noite para você desistir, E eles não desistiram. Então espero que realmente a gente tenha um grupo de muito sucesso, né? Realmente a Zena disse que é francês. E Genebra, legal, muito bom. Freiburg. Eu tenho um tio que fez o doutorado e o pós-doutorado dele na França, e eu muitas vezes estava na casa dele quando ele recebia os amigos franceses, né? Eles ficavam falando francês, eu ficava encantado com aquilo, não entendia quase nada, porque uma ou outra palavra ainda é um pouco similar e a gente consegue entender, mas na maioria do assunto eu não entendia nada, mas eu fazia questão de ficar na mesa, eu era adolescente ainda e ficava ali ouvindo eles falarem francês, achava aquilo muito legal. Bom, nós estamos muito felizes com o início, né, das conversas com as pessoas, então vou trabalhar com eles hoje à noite por mais 2 horas, na quinta-feira mais 2 horas, das 8 às 10. Então provavelmente a live que eu faço todas as quintas-feiras às 20 horas, vamos ter que antecipá-la, vai ser às 19, para que eu tenha condições de continuar trabalhando com eles. E no domingo vou ter que trabalhar 4 horas com esse grupo de 21 pessoas para que a gente possa fechar a metodologia com eles, para que aí sim na segunda-feira eles comecem o desafio. Lembrando que nós temos um grupo no Facebook, onde ainda não estamos postando nada, mas você já pode entrar, porque lá nós vamos compartilhar o que eles têm feito dentro do seu desafio. Eles vão ter condições ali também de contar um pouquinho de como tem sido participar desse desafio,
Então, o meu desejo é que vocês também façam parte do grupo do Facebook. Não sei se já está postado no link da bio, vou verificar com o Gilmar depois, e aí peço para ele colocar, para que vocês tenham acesso a esse grupo do Facebook, ali onde a gente vai conseguir, né, ter uma interação melhor com essas 21 pessoas, tá bom? Vamos então convidar uma pessoa para que a gente possa conversar. Legal que um monte de gente está por aqui. Bacana. Vamos lá. Nós vamos convidar uma pessoa para conversar. Lembrando que hoje é dia 27/5, para a gente não se perder nas datas, né? 27/5. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, rapidinho. Vamos ver com o Fábio. Fábio, hoje eu vou convidar um homem. Ele já sugeriu ontem para que a gente Olá, bom pudesse dia. conversar. Bom dia, Fábio. Tudo bom? Tudo jóia? Segui a sua sugestão para a gente falar sobre saúde do homem hoje, né? Ontem convidamos mais uma mulher, já falamos com várias e várias mulheres. Bacana. Aqui, meu pai, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que é o nome do senhor? Firmo. Bom dia, seu filho. Tranquilo? Hoje nós vamos conversar com o Fábio sobre saúde do homem, porque a gente só tem falado sobre a mulher aqui nesse grupo todos os dias de manhã. E é um prazer conversar contigo, Fábio. Um bom dia para todos vocês aí. Vamos lá então, Fábio. Eu vejo que você já tem uma alimentação saudável, né, Fábio? Você tem dado algumas dicas também quando a gente está conversando, né? Mas sobre o que nós vamos falar então hoje, Fábio? Meu amigo, sobre estresse e ansiedade. Estresse e ansiedade, ok. Eu vou anotando aqui, Fábio, algumas questões para que a gente possa trabalhar esse assunto. Bom, com relação à alimentação, quero que você conte um pouquinho como é que é o seu padrão de alimentação, porque você falou algo bem interessante para nós, onde você faz ali um mix de leguminosas, né, de oleaginosas de manhã, junto com semente de linhaça e tal. O que você costuma comer no restante do dia e os horários que você come, para que aí a gente possa trabalhar essa questão da ansiedade? Meu horário de alimentação ele é muito bagunçado. Eu trabalho em banco e aí às vezes eu consigo almoçar meio-dia, às vezes não, às vezes 1 hora, às vezes 2. Então o horário é muito alternado e é uma pressão, estresse o dia todo dia. E a minha alimentação de manhã eu considero razoável, né? Que são frutas, às vezes cuscuz, às vezes raízes. Coloco um mix de oleaginosas, né? Agora, meio-dia fica mais complicado. Às vezes eu levo uma pequena marmita, né? Porque nessa época agora não tem como você sair para almoçar. Nessa época de pandemia, mesmo assim, o banco está funcionando. E, assim, eu levo basicamente feijão, arroz integral. E tem um detalhe, eu gosto muito de feijão e gosto muito de farinha. Todo bom baiano, né? É baiano, com certeza. A farinha de mandioca, copioba, aquela bem fininha. E aqui a gente come muito feijão. Fora isso, algumas verduras, mas ultimamente poucas verduras. Porque E leva na marmita, né? É complicado também, né? aí eu ponho mais tomate, cebola, alguma coisa assim. Agora, exercício físico, eu tenho praticado pouco. Eu tenho caminhado para ir para o trabalho, são mais ou menos 5 quilômetros. Aí eu vou a pé e volto a pé, né? Mas eu não gosto de academia. Você falando aí sobre musculação e tudo, mas o que mais me deixa revoltado é porque aqui a academia é pagodão, aquelas músicas horríveis, e aí você não se concentra, é terrível, entendeu? Então a questão não é não gostar da academia, é não gostar do ambiente. É um ambiente, não é legal.
E aí, nesse caso, se fosse para fazer em outro ambiente, né, se não tivesse esse viés, você faria numa boa. Uhum, sim. Legal. Eu, por exemplo, Fábio, estou me programando para comprar uma máquina para poder fazer em casa, né? Quero comprar um crossover, que crossover é aquela máquina onde você tem duas barras laterais com peso e aí você tem os puxadores e ali você consegue trabalhar toda a musculatura do seu corpo. Vamos participar com a gente, seu firmo, fica por aí. Tá bom. E, e eu tô me planejando para comprar uma máquina dessa também, porque eu também não sou o maior fã do ambiente de academia, não, né? Não é o ambiente que mais me apetece, não. Apesar de que eu consigo, assim, muito me desligar, porque geralmente aqui onde a gente faz academia não é esse tipo de música, é uma música mais eletrônica, então ainda não tem letra muitas vezes, então acaba passando, a gente nem percebe muito, né? Não dá muita atenção. Mas não é um ambiente que mais me agrada também. E nós estamos nos programando para comprar uma máquina dessa para fazer em casa, porque assim, musculação é uma coisa que todos nós precisamos, todos nós precisamos. Não sei se você já ouviu essa frase que eu ouvi de um amigo, se eu já disse em alguma live que você ouviu, mas eu tenho um amigo fisiculturista, o Marcelo Pelé, e ele disse para mim uma vez, nós participamos de um programa juntos, no programa Vida e Saúde, eu falei para ele que eu não gostava de musculação, né? E ele disse assim, Ricardo, entenda uma coisa, até uma certa idade você faz o exercício que você escolhe. De uma idade para frente, você faz o exercício que te escolhe. E o exercício que te escolhe é a musculação, né? E na época eu estava com uns 33, 34 anos e eu tive que realmente fazer musculação e parei agora nesse período também, mas vamos comprar a máquina para poder fazer em casa. Pelo seguinte, eu tenho muitos problemas articulares, né, no joelho, em virtude da época de atletismo. E a única forma que eu tenho de vencer as dores é fazendo, né, musculação. Eu tenho que fazer fortalecimento muscular. Nesse período agora de pandemia ficou complicado para sair pedalar também, né? Não fiz tanta atividade física quanto vinha habituado a fazer. E já comecei a sentir dores no joelho de novo. Então preciso dar um jeito de comprar rapidamente essa máquina. Legal. Mas Agora eu então queria te perguntar pense, outra pense, coisa. pense nisso também, Fábio. E você de É. repente adquirir uma máquina dessa. Aí você contrata um É, personal trainer, ele te ensina como utilizar, depois você vai sozinho. Vai lá. eu queria uma dica aqui para meu pai. Ele está passando por um problema de câncer de próstata Ok. e está fazendo um tratamento assim. E a gente queria algumas dicas também para ele. Beleza. Eu vou trabalhar então essa questão da ansiedade e estresse que você falou e conversamos um pouco sobre câncer também. Beleza? Eu perguntei a questão da sua alimentação pelo seguinte: quando a gente fala de ansiedade e estresse, Fábio, a gente tem que entender que nós temos problemas emocionais e eles têm geralmente duas frentes muito grandes, né, que acabam gerando esses problemas. Ou são problemas que estão armazenados dentro da nossa mente, uma quantidade enorme de lixo que a gente guarda na mente, e isso acaba interferindo muito no nosso padrão emocional, né? Então é muito importante. E um segundo aspecto muito importante é a relação do hormônio cortisol e do hormônio serotonina. O hormônio cortisol, ele é fundamental para a vida do ser humano, precisamos dele, mas ele tem efeitos extremamente danosos quando ele fica muito elevado, né? Não vou falar tudo sobre o cortisol, porque senão a gente gastaria todo o tempo só para falar do cortisol. Mas o que eu digo sobre o cortisol é baseado numa conversa que eu estava tendo com uma amiga, que ela é doutora na área de fisiologia. Nós estávamos conversando uma vez e falando sobre o cortisol, a gente disse o seguinte, né, que cortisol, né, quando ele se eleva, ele vira um monstro na nossa vida, né? E eu disse assim, poxa, então a gente poderia chamar o cortisol de terrorista, né? E ela disse assim, por quê? Eu falei, ó, porque ele é mau, vai explodir, só não sei onde nem quando. Ela falou, é isso mesmo, acho que seria o melhor nome para o cortisol quando ele se eleva. E quando a gente pensa no tratamento do câncer, esse também é um grande problema, porque o cortisol elevado, ele potencializa, né, o crescimento do tumor e ainda reduz o nosso sistema imunológico. Então, esse é um aspecto muito importante que nós vamos falar sobre a parte emocional, que também afeta muito o tratamento, né, de oncologia. Então, veja, o cortisol, quando se eleva muito, além da conta, ele começa a gerar muitos efeitos danosos. Porém, a gente precisa lembrar que cortisol e serotonina são hormônios que brincam de gangorra. O que quer dizer isso? Sempre que eu tenho um aumento do cortisol, eu vou ter uma redução do nível de serotonina.
Então, esse é um aspecto importante. Eu questionei sobre a sua alimentação, depois que você falou que a gente ia conversar sobre ansiedade e estresse, pelo seguinte: a produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade, 5% dela acontece a nível cerebral. Ou seja, 5% do potencial de produção de serotonina do nosso corpo é no cérebro. Os outros 95% de produção de serotonina acontece no intestino. Acontece no intestino. E aí eu te questionei justamente sobre o padrão de alimentação, porque nós temos uma relação direta, então, entre aquilo que comemos, né, o funcionamento do trânsito intestinal e a produção da serotonina, que é o que vai melhorar esses aspectos emocionais. Então, veja, quando nós vamos ter um padrão de alimentação, precisamos lembrar, então, que esse alimento ele vai interferir diretamente no funcionamento do intestino e na produção do hormônio da felicidade. E aí é estranho quando você, por exemplo, observa os tratamentos hoje de ansiedade, estresse, depressão, síndrome do pânico, onde as pessoas vão a um médico e conversando com esse médico, qual é a primeira sugestão dele? Vamos entrar com um antidepressivo. Esses antidepressivos que os médicos oferecem, eles agem a nível cerebral. Ou seja, todo antidepressivo ele vai agir nos 5% de potencial de produção de serotonina que nós temos. Geralmente, a primeira medicação que um médico prescreve para o tratamento de ansiedade e depressão é um antidepressivo, que a gente classifica ele dentro das classificações dos antidepressivos como tricíclico. E o que é um antidepressivo tricíclico? É um antidepressivo que estimula o seu corpo a produzir serotonina. Estimula. Só que se você estimular a produção da serotonina, mas não der as condições para o seu corpo produzir serotonina, o resultado é praticamente nulo. E geralmente, quando você começa um tratamento com um psiquiatra e te recomenda esse tipo de antidepressivo, você vai tomar por 30 dias, praticamente não vai ter efeito, vai buscar novamente um médico, e aí o médico vai te questionar assim: como é que você está se sentindo? Veja, olha a pergunta: como você está se sentindo? Qual que é esse daí? É cloridrato de Fluoxetina. fluoxetina. Esse é um inibidor da recaptação seletiva de serotonina. Eu vou explicar como é que ele funciona também. E nesse caso, você vai tomar os 30 primeiros dias lá do antidepressivo, né, que é o tricíclico. Não vai ter resultado, o médico vai perguntar como é que você está se sentindo e você vai dizer assim: ah, doutor, olha, eu acho que essa medicação para mim não fez bem porque eu estou me sentindo do mesmo jeito, não mudou nada. E isso não muda. Por que que não muda? Porque ele está agindo, estimulando o teu corpo a produzir, só que você não preparou o corpo. E eu quero falar justamente sobre esse preparo do corpo para a produção da serotonina, que isso é fundamental para nós hoje. Aí quando você volta ao médico e esse não surtiu o resultado, ele vai para uma segunda classe. Geralmente ele vai para essa classe aí, que é o inibidor da recaptação seletiva de serotonina. Como é que funciona isso? Nós temos os nossos neurônios e eles nunca vão ter contato físico entre si. Sempre vai haver um espaço entre os neurônios. Esse espaço entre os neurônios é chamado de fenda sináptica ou sinapse. O que acontece ali? Para que haja transmissão do impulso nervoso do neurônio 1 para o neurônio 2, ou do pré-neurônio para o pós-neurônio, nós precisamos de um mediador químico. Esse mediador químico é chamado de neurotransmissor. Neurotransmissor. E o nome já diz o que ele faz. Ele é um transmissor entre os neurônios. É um transmissor entre neurônios. Eu tenho vários neurotransmissores, né? Eu tenho acetilcolina, eu tenho a dopamina, tenho serotonina, tenho vários neurotransmissores. Mas a serotonina é um deles, que é justamente o hormônio da felicidade. O que acontece quando eu faço uso dessa medicação? Eu tenho que liberar nessa fenda, nesse espaço, o neurotransmissor. Então vamos imaginar que esse seja o neurônio 1 e ele libera aqui o neurotransmissor para fazer a ponte de ligação entre os dois neurônios. Quando ele libera a serotonina aqui, depois que eu cumpro a função de transmitir o impulso nervoso, eu faço um processo de recaptação, processo de volta. Esse processo de recaptação que é inibido pelo uso da fluoxetina. Quando eu vou recaptar, ou seja, trazer a serotonina de volta para dentro do neurônio, eu bloqueio essa recaptação. Aumenta o nível de serotonina na corrente sanguínea, a pessoa dá aquela, daquela melhorada, só que isso fez o quê? Tratou o sintoma, não tratou a causa. Essa é o meu grande questionamento quando fala sobre ansiedade, sobre estresse.
onde nós estamos tratando o que as pessoas estão sentindo e não as causas, né, daquele problema. Essa daí é um grande questionamento, porque vamos ficar fazendo tratamento paliativo até quando? Não quero dizer que eu sou contra o uso de antidepressivos, principalmente porque nós sabemos que problemas psiquiátricos aumentam muito o risco da pessoa cometer suicídio. Então, em determinados momentos, você precisa entrar com a medicação. Eu digo que isso é um sossega-leão, né, para você dar uma acalmada na pessoa, ela baixar um pouco o seu nível de ansiedade, estresse, para que você evite o suicídio. Só que não vamos ficar com o uso dessa medicação para sempre. Em algum momento, precisamos desmamar, precisamos abandonar. E para isso, precisamos entender o seguinte, então. Se você não faz o processo do desmame, você vai ficar usando esse antidepressivo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí ele para de fazer efeito. Vai no médico, e quando você vai no médico, ele vai trocar de classe. Vai sair desse inibidor da recaptação seletiva de serotonina e vai para um IMAL, que é o inibidor da monoamino-oxidase. Ou seja, você vai ficar trocando de classes, vai ficar trocando de medicação, porque não resolveu o problema. E algo que eu vejo muito importante nessa questão de ansiedade e estresse é entendermos que 95% então da serotonina é produzido no intestino pelas células enterocromafins. E foi isso que eu trabalhei quando fui fazer meu mestrado. Trabalhava justamente com as células enterocromafins, os neurônios serotoninérgicos. E eu vejo que esse é uma área, digamos assim, da ciência muito pouco explorada ainda. Se fala muito pouco sobre isso, tem pouco material produzido, tem muito poucos profissionais que sabem que a produção da serotonina acontece, 95% dela a nível intestinal. Então, nós não damos o devido valor para a questão do trânsito intestinal e o preparo, né, do intestino para a produção da serotonina. Hoje, pelo conhecimento que eu tenho do funcionamento intestinal e da importância disso para a produção da serotonina, eu digo que o nosso intestino é a fábrica da felicidade. A fábrica da felicidade. Poxa, eu tenho 95% de potencial de produção de serotonina ali. Não posso deixar isso abandonado. E aí eu questionei teu padrão de alimentação justamente por causa disso. Porque aquilo que nós comemos tem um efeito direto sobre o funcionamento intestinal. Então eu quero destacar alguns aspectos importantes para o trânsito intestinal. Pode falar, Fábio. Queria completar aí outro detalhe, é o seguinte, às vezes tem a vontade de comer o tempo todo. E aí, às vezes, você está no banco e tal, de repente mastiga alguma coisa e lá serve pão com manteiga, e lá vai, você come, à tarde você quer comer outra coisa, e belisca aqui, belisca ali, e, enfim, isso também eu acredito que vai atrapalhar bastante, né? E veja que você falou algo interessante. As coisas que você também belisca, que são oferecidas ali, são justamente os alimentos que as pessoas acabam buscando quando tem esse problema de ansiedade, estresse ou a depressão. Quais são esses alimentos? O carboidrato, no caso ali o pão, né? Porque esse carboidrato não é de um pão integral, né? De um pão francês, que vai ser provavelmente oferecido. Então, é um carboidrato de absorção rápida no intestino. Quando você faz uma absorção rápida de carboidrato no intestino, essa quantidade de glicose que chega no sangue, ela age no cérebro e gera estímulos nos receptores que a gente chama de D2. O que são os receptores D2? Dopamina 2. Então, são receptores que vão estimular a produção da dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, nós acabamos meio que mascarando os efeitos colaterais, né, do período que nós estamos vivendo de ansiedade, estresse ou uma depressão, com o uso de alimentos que estimulam os receptores para produzir dopamina. E o pão ainda com manteiga. Outro que a gente busca também é a gordura, né? Então a gente sabe que carboidrato, gordura e estimulante gera isso. Por isso que a gente percebe que algumas pessoas passam o dia inteiro tomando cafezinho. Porque toda hora que ela toma o cafezinho, aumenta o nível de estimulante na corrente sanguínea, vem junto o açúcar, que é o carboidrato, vai agir no cérebro, estimula a produção, né, do hormônio dopamina, e aí a pessoa tem aquela sensação de prazer. Só que o problema é que prazer é uma coisa que dura pouquinho, né? É uma sensação rápida. Eu gosto de brincar dizendo o seguinte, Fábio, que quando nós avaliamos, né, essa questão da dopamina e o prazer, que ele é momentâneo, a gente poderia relacionar isso muito bem com um ditado que eu considero o mais verdadeiro do mundo. Sabe qual que é o ditado mais verdadeiro do mundo para mim? É o seguinte: bis, impossível comer um só.
né? Você já viu uma pessoa pegar uma caixa de bis e aí ele fala assim, eu vou comer um bis. Aí eu percebo que a pessoa errou o artigo, não era um bis, era uma caixa de bis, né? Então esse é um grande problema, porque quando você come aquela dose de chocolate que tem o carboidrato, tem a gordura e tem o estimulante, obviamente você vai produzir dopamina. Só que enquanto você está comendo o chocolate, você está nas nuvens, né? Você resolveu os seus problemas, você não está sentindo nada. Terminou de comer, pouco tempo depois, aquela sensação de prazer, e aí precisa abrir o segundo bis, e você vai nessa vibe até acabar a caixa. Mais ou menos assim que as pessoas seguem o ritmo. Porque elas estão, nesse momento, tentando mascarar. O que está acontecendo com você, provavelmente na parte da tarde, é isso, porque como você tem uma alimentação muito boa de manhã, você acaba comendo um alimento integral também na hora do almoço e uma leguminosa, que é o feijão, que é rico em fibra, não era para ter esse comportamento na parte da tarde. Por que está acontecendo isso? Válvula de escape. O nosso cérebro busca uma solução para o problema. Então, é muito interessante a gente analisar essa tua fala, porque ela reflete realmente o padrão de comportamento da pessoa quando está passando por esse período de ansiedade e estresse. E o teu trabalho é um trabalho que gera. Além disso, você está trabalhando no pior momento possível, no momento de uma crise de pandemia que afeta o mundo inteiro, que já levou muitas pessoas à morte, que tem prognósticos horríveis para o Brasil. Eu li uma matéria dizendo que no mês de agosto agora a gente tem possibilidade de chegar a 125 mil mortos no Brasil. Então, assim, é assustador você olhar para esse cenário e saber que você tem que sair de casa, tem que ter relacionamento com pessoas. Então, tudo isso vai piorando o quadro também. E pensando nisso, então, a gente precisa focar em algo que a gente sabe que dá resultado, que é justamente preparar o teu organismo para produzir serotonina. Isso pode dar uma acalmada, pode diminuir, né, esse nível de ansiedade e estresse e você evitar essas válvulas de escape. E aí você falou também que belisca, então vamos entender como que isso também afeta o trânsito intestinal. Muito legal. Quando você tiver contribuição, só levantar a mão e falar que nós estamos aí. Olha só, vou destacar aqui 6 aspectos que eu quero considerar que são importantes para um bom funcionamento intestinal. O primeiro eu vou começar com essa tua última fala, do beliscar. O nosso intestino, ele é formado por músculo. E um músculo, ele tem, né, o seu funcionamento, digamos assim, regido por uma lei da física. Qual lei da física? A lei da ação e reação. A lei da física foi desenvolvida aí por Newton, né? Ele que descobriu várias dessas leis aí da física. Mas olha só, ação e reação é o quê? Toda ação gera uma reação. Quando a gente observa, por exemplo, o funcionamento intestinal, a gente precisa entender que o nosso intestino é um músculo. Então, eu vou fazer, né, esse movimento aqui com a minha mão para você entender. Imagina que aqui seja a luz intestinal. Quando que essa musculatura vai se contrair para conduzir o bolo fecal adiante? Quando eu tiver pressão na musculatura. O que quer dizer isso, então? Isso quer dizer que quando eu tenho um volume de fezes, um volume de bolo alimentar, né, compatível com a luz intestinal e gera essa pressão, ocorre a contração. Se eu, por exemplo, estou beliscando, isso quer dizer que eu estou comendo um volume pequeno. Esse volume pequeno não vai gerar o volume suficiente para gerar ação sobre a musculatura para que tenha o movimento da contração. O movimento da contração peristáltica, da musculatura lisa que compõe o nosso intestino. Então, esse é um aspecto. Muitas pessoas hoje seguem padrões de dieta onde elas fracionam a quantidade de calorias que elas vão ingerir durante o dia em várias refeições pequenas. Só que a gente precisa lembrar que o nosso estômago não foi feito para refeições pequenas. Veja só, nós temos um estômago de 150 ml, expansível até 1 litro. Ou seja, não estou dizendo que ninguém deve ser glutão, mas que nós temos uma capacidade de ingerir um grande volume de alimentos num único momento. E essa expansão do estômago, sabe para que ela serve? Porque o estômago, além de iniciar o processo da digestão da proteína, ele é um órgão que serve como um reservatório de alimentos e vai liberando isso gradativamente para o intestino. Então, isso é importante. Vai lá. Você falou em pequena refeição aí, a minha não é pequena. É mais de 700 gramas em cada refeição. Menos Mas à noite. e na hora que está beliscando lá no trabalho, né? Aí Ainda que tem... dá um... À noite não, à noite é bem menos. À Mas noite café tem que da ser manhã e almoço aí com bastante.
Aí sim, legal. Mas eu estou dizendo justamente por causa daqueles beliscos durante o dia, que aquilo não É, contribui com o trânsito intestinal. Aí naquele momento ali que a gente acaba gerando uma certa morosidade, porque você leva um alimento para dentro do intestino, mas não na quantidade suficiente para gerar, né, essa pressão para que haja contração. E isso pode interferir no trânsito intestinal também. Esse é um aspecto. Mas legal, que bom que você come bem no horário que é para comer. Só vamos tentar controlar esses beliscos depois. E aí veja outro aspecto importante. Quando nós fazemos o consumo do alimento, algo que tem que estar presente na nossa alimentação é a fibra. E de manhã você tem fontes de fibra, no almoço você tem fontes de fibras, só que na hora dos beliscos ali entra um alimento sem fibra. Entra um alimento sem fibra, que gera aquela ação no cérebro, porque absorve muito rápido o carboidrato, e também não contribui com o trânsito intestinal, porque não tem a fibra insolúvel nem a fibra solúvel. Essas duas fibras, elas são encontradas onde? A fibra insolúvel, que é a fibra que não hidrata, e essa é que regula o trânsito intestinal, ela é encontrada nas cascas das frutas. Então, toda fruta que eu posso comer com casca, ali tem fibra insolúvel. Ela é encontrada na casca das leguminosas, então naquela casquinha do grande bico, da lentilha, da ervilha, da soja, do feijão, fonte de fibra insolúvel. Também na casca dos cereais, quando eu como aveia tem bastante, quando eu como arroz integral também tem, mas quando eu como arroz branco já não tem. E é o padrão da alimentação da população em geral, é o arroz branco, né? Você vê que ele come um alimento que não tem a fibra insolúvel, não contribui para o trânsito intestinal. E segundo uma pesquisa que é realizada pelo Ministério da Saúde, chamada de Vigitel, o que essa pesquisa é? É uma pesquisa que você liga na casa das pessoas e aplica um questionário. Vigitel porque é da Vigilância Sanitária, né, junto com o Ministério da Saúde, feito por telefone, por isso que recebe esse nome. Eles têm constatado que ano após ano o brasileiro tem diminuído o consumo do feijão. Então, cada ano o brasileiro consome menos feijão. E aí, olha só que interessante, eles estão deixando de comer feijão para comer grão de bico? Para comer lentilha? Não, eles estão deixando de comer justamente uma leguminosa que era muito importante porque era a principal fonte de fibra do brasileiro, já que ele come arroz branco. Então, isso é uma preocupação que a gente tem nesse aspecto, né? Outra coisa que a gente precisa lembrar, então, é que quando você come essas fontes de fibra insolúvel, isso normaliza o teu trânsito intestinal. Mas tem a fibra solúvel, que hidrata. E essa é importante porque é ela quem gera o volume no intestino para pressionar o seu intestino e ele, então, fazer a contração. Onde que eu encontro a fibra solúvel? Ela vai estar dentro das leguminosas, né, do feijão, grão de bico, lentilha, dentro dos cereais, vai ter bastante fibra solúvel. A parte de dentro das frutas, por exemplo, o bagaço da laranja, ali é fibra solúvel, né? Importante para gerar esse volume do alimento. Eu encontro fibra solúvel em todos aqueles alimentos que eu coloco de molho e eles aumentam de tamanho. Então a chia tem bastante, linhaça tem bastante. Esses alimentos precisam fazer parte também para que eu tenha os dois tipos de fibra, tanto a solúvel quanto a insolúvel. Se um dos aspectos é aumentar a ingestão de fibra, obviamente, o terceiro item que eu vou trabalhar aqui é a questão da água. Porque se eu como fibra que precisa hidratar, mas eu não ofereço água para a hidratação dessa fibra, eu não vou conseguir ter o resultado que ela poderia me oferecer a nível intestinal, de gerar o volume adequado das fezes para poder ter o trânsito intestinal normal. Então, com relação ao consumo de água, eu quero destacar só três aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte: a necessidade de água não é aquele número mágico de 2 litros ou 8 copos, como as pessoas dizem. Nós temos uma necessidade de água que varia de indivíduo para indivíduo. E essa variação, precisamos levar em consideração dois aspectos. O primeiro, o sexo. O segundo, a época do ano. Porque nós temos determinadas épocas do ano onde a gente tem em algumas regiões um período muito seco. Muito seco. Aqui em Brasília, por exemplo, nós vamos entrar agora no período da seca. E isso vai fazer com que a gente tenha uma necessidade de água maior. Com relação ao sexo, a gente segue o seguinte padrão. Homens multiplicam seu peso por 30 para descobrir quanto eles precisam beber de água durante o dia e distribui essa água ao longo do dia. Mulheres já vão precisar fazer a conta multiplicando seu peso por 35, porque como elas têm menos músculo que o homem, ela é menos hidratada. Menos hidratada. Então, esse é um aspecto importante. Mulheres multiplicam por 35, homem por 30, e aí fechamos esse aspecto aí da necessidade de água. Mas precisamos lembrar que água com gás, por exemplo, não
entra como substituto da água, não entra como substituto da água. Por quê? Água com gás é rica em CO2. Quando eu faço uma expiração, ó, inspiro, expiro, joguei CO2 para fora. Se eu joguei o CO2 fora, o que quer dizer isso? É lixo. Vou botar para dentro agora através da água? De maneira nenhuma. Estou levando para dentro o CO2, que é uma molécula tóxica do nosso organismo, que mantém o nosso nível de saturação de oxigênio mais baixo. E para o teu pai, por exemplo, isso é algo muito importante. Por quê? O câncer, ele se manifesta e cresce justamente num ambiente que tem uma saturação de oxigênio menor e de CO2 maior. Então, por exemplo, o teu pai nunca, de maneira nenhuma, recomendaria qualquer bebida gasificada para ele, porque nós pioraríamos essa relação entre oxigênio e CO2, e isso vai fazer com que o tumor tenha a possibilidade de crescer mais. Eu preciso, justamente no combate ao câncer, aumentar o nível de oxigênio circulando na corrente sanguínea, e não diminuí-lo. Então, a água com gás não é substituto. E o que seria um substituto parcial da água? Somente chá. Mas nem todos os chás. Por exemplo, chás estimulantes não podem ser utilizados como substituto, porque ele tem estimulante, vai fazer com que eu tenha um processo de desidratação. Então, chá de camomila, erva doce, cidreira, chá de maracujá, maçã, né, chá de gengibre, todos esses podem ser utilizados como substituto parcial da água em até 50% da necessidade. Você fez aquela conta inicial, descobre quanto precisa, e aí 50% você pode beber, né, ingerir através do chá. Só um detalhe, o chá não pode ter calorias. Se eu adoçar ou com mel ou com açúcar, aí ferrou. Então eu posso usar adoçante, se for necessário adoçar esse chá. E quando eu falo de adoçantes, eu vou citar 3 aqui que são os mais recomendados. O primeiro deles, né, é a estévia, é o melhor de todos. Porém, algumas pessoas têm uma sensibilidade, sentem um gosto amargo na boca quando consomem estévia. O segundo é o xilitol. Xilitol é muito bom, muito bom. Se a pessoa usar o xilitol e tiver diarreia, que isso acontece em casos raríssimos. Eu conheço uma pessoa até hoje que eu recomendei que teve diarreia com xilitol. Aí ele usa o eritritol. E o terceiro que eu quero destacar aqui é a talmatina. Talmatina também é uma opção. Então, quando a gente vai comprar um adoçante, um edulcorante, tem que ler o rótulo e verificar quais desses estão presentes, né, para que a gente possa fazer o uso dele sem trazer prejuízo para o nosso organismo. Então, fechei a parte da água. Vamos para o próximo item, para que eu possa trabalhar um pouco do câncer no final. Próximo item importante para nós é o exercício físico. Como o nosso intestino é músculo, é formado por músculo, são 2 músculos que eu tenho ali. Eu tenho a musculatura longitudinal, que ela vai em linha reta, e faz esse movimento aqui, ó, de pressiona e abre, para o nosso intestino funcionar. E tem uma outra musculatura que é a transversal, que ela vai fazendo, ela segue a sequência de uma espiral, que ela promove uma torção, literalmente, do intestino para conduzir o bolo fecal adiante. Como isso é formado por músculo, eu tenho que fazer com que essa musculatura seja competente, seja forte, para conseguir conduzir o bolo fecal adiante, normalizar o trânsito intestinal e não interferir no funcionamento das células enterocromafins. Para isso, eu preciso fazer atividade física. Qualquer tipo de atividade física traz benefício, qualquer tipo. Porém, a gente deve lembrar que o mínimo de vezes que a gente deveria se expor a uma atividade física durante a semana são 5. 5 vezes durante a semana, para que eu tenha a possibilidade de fazer atividade física mais dias do que ficar mais dias sem fazer. Tinha gente que dizia assim, 3 vezes na semana tá bom. Você faz 3 e fica 4 sem fazer, você fica mais dias sem fazer do que fazendo exercício. Então é importante ter uma rotina de pelo menos 5 vezes na semana, onde a gente tem uma prática de atividade física. Qualquer tipo de exercício beneficia o funcionamento intestinal. Mas já falamos que musculação é um negócio que todo mundo vai ter que fazer em algum momento da vida, né? Se quiser viver mais, se quiser morrer mais cedo, não faz não, porque aí, né, você vai perdendo o músculo, vai diminuindo a hidratação e morre mais rápido. Mas se quer viver, faça musculação. E outra coisa importante para que o intestino funcione é lembrar que o sono tem um papel importante na questão do intestino. Por quê? O sono é quando você regula o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, das 21 horas e 30 minutos até as 2 horas da manhã, o nosso corpo tem um grande potencial de reduzir esse hormônio do estresse, reduzir o hormônio do estresse.
Quando eu durmo muito tarde, eu já diminuo a quantidade de cortisol que eu consigo reduzir. Então, eu já acordo com o cortisol um pouco elevado. E qual que é o problema do cortisol? O cortisol, ele age sobre a musculatura lisa, fazendo com que todo o benefício do exercício seja perdido, promovendo um processo de frouxidão do músculo. Então eu não vou ter competência, não vou ter competência. No entanto que quando uma pessoa, por exemplo, está lá com a ampola fecal cheia ou está com a bexiga cheia e leva um susto enorme e aumenta o nível de cortisol, ele tem um risco muito grande de, naquele momento, acabar ou defecando ou urinando na roupa, porque ele perde o controle do esfíncter. A musculatura perde o seu tônus, fica frouxa. E aí, um intestino frouxo não vai conduzir, né, o bolo fecal adiante da maneira que a gente precisa. E a última dica para o funcionamento intestinal é a questão da reposição de lactobacilos. Isso é uma coisa que eu vejo com muito bons olhos. Por quê? Na época que eu estava fazendo mestrado, Fábio, eu tive o contato com um artigo que me chamou muita atenção. Estava procurando ali os artigos para poder defender a tese do mestrado e isso, né, me chamou muita atenção. Transplante de fezes. Nunca tinha ouvido falar disso e pensei assim, meu Deus, como é que é feito esse negócio, né? Coisa nojenta, transplante de fezes. Vou pegar as fezes de uma pessoa e passar para outra? Que negócio louco. E aí fui ler. E o artigo falava que, por exemplo, em alguns casos para tratamento de doenças como um câncer em estágio terminal, ou então quando uma pessoa tem AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, só a reposição de lactobacilos já não ajudava mais a melhorar a imunidade da pessoa. E aí para o teu pai, no caso do câncer, uma das coisas que eu sempre faço quando trato um paciente com câncer é a reposição de lactobacilos, porque isso aumenta a nossa imunidade. 70% da nossa imunidade está diretamente correlacionado com essa microbiota intestinal que nós temos. Ou seja, é muito grande o papel, né, das bactérias que nós temos no intestino para a imunidade. Mas elas também têm um papel muito importante na questão do trânsito intestinal. Nosso trânsito intestinal depende dessas bactérias. Então, pelo menos uma vez ao ano, eu devo ir a uma farmácia, comprar os lactobacilos nessa farmácia. Existem várias marcas, né? Eu cito, por exemplo, algumas que eu gosto, o Lactofós, né? Lactofós, lacto e o fós com S, não com Z, que é de fruto óligo sacarídeo. Essa é interessante. Aí eu tenho uma também bem interessante, que é da Vitafor. Vitafor, como é que é o nome desse daí? É o... Nossa, esqueci o nome desse lactobacillus, né? Ele é muito conhecido. O Leiba também é um interessante, né? Deixa eu procurar esse aqui, Lactobacillus vitafor. Para passar a informação direito, né? Deixa eu ver qual que é esse daqui. Chama Simforte. Simforte. Sim com M, forte com T mudo. Esse é muito bom também. Muito bom. E olha, você acha uns aqui até barato, aqui, ó. Com 30 sachês aqui, tá por 79 pela internet. Não tá caro não, está barato. E aí, uma vez ao ano, vale a pena nós fazermos essa reposição de lactobacilos. No caso do teu pai, eu já sugeriria que você fizesse essa reposição de lactobacilos, né, mais vezes. Todas as vezes que ele, por exemplo, fizer o uso de uma quimioterapia, se ele estiver fazendo quimioterapia, não. Ah, beleza, então. Beleza, isso é bom também, né? Claro que se for preciso, faça. Mas se ele fosse necessário fazer, depois de todas as vezes eu recomendaria fazer uma reposição de lactobacilos, porque isso ajudaria a aumentar o sistema imunológico, porque a gente sabe que a quimioterapia dá uma derrubada no sistema imunológico também, então é importante. E como é que eu vou fazer o uso desses lactobacilos? E geralmente ele vem em sachês. Aí você vai fazer da seguinte forma: um sachê por noite. Antes da hora de dormir, você abre ali o sachê, joga na água, mistura, manda para dentro e vai para a cama deitar. Se forem 30 sachês, vai fazer 30 dias. Se forem 15, vai fazer por 15 dias. Esse é um tratamento. E eu reponho uma vez ao ano. Se eu, por exemplo, tiver diarreia, preciso repor novamente. E se eu fizer uso de antibiótico, também faço. Então, essas são duas condições que a gente coloca que tem que antecipar, digamos assim, a data de reposição de lactobacilos. Então, tudo isso daí, pensando no funcionamento intestinal, mas já teve algumas coisas importantes aí para a questão do teu pai. Agora, deixa eu só fechar a parte da ansiedade e estresse,
dizendo o que é um intestino que funciona bem, né? Segundo a fisiologia, na fisiologia, diz assim, ó, toda refeição gera estímulo de defecação. Ou seja, coloquei alguma coisa na boca, isso gera um reflexo gastrocólico. Criança pode tomar também, alguém pergunta, só que criança até os 7 anos tem que fazer uso de produto pediátrico. De 7 para cima você pode usar o produto para adulto já. E aí pensando nisso, veja só, toda refeição gera estímulo de defecação. Coloquei alguma coisa na boca, comecei a mastigar, o que meu cérebro entende? Eu vou comer. Ele simplesmente não sabe a quantidade que eu vou comer, mas ele sabe que eu vou comer. Logo depois da mastigação vem a deglutição. Quando eu faço a deglutição, cai alimento no estômago, manda novamente a mensagem para o cérebro. Novamente a mensagem para o cérebro. Quando você manda a mensagem para o cérebro, né, o estômago está dizendo assim, olha, estou com um alimento aqui, preciso que libere espaço no intestino para poder seguir o fluxo normal. Então, toda refeição deveria nos conduzir a uma defecação. Esse é o padrão. Criança não é assim? O bebê mama e defeca. Esse é o ato fisiológico normal. Ali é quando a fisiologia está funcionando da maneira mais natural possível. Mamou, defecou. Quando a gente fica adulto, não é assim que funciona, né? A gente às vezes fica aí com tempos, né, com alimentos que já deveria ter sido eliminado dentro do intestino. Isso é um problema. Então, na minha opinião, temos que comer no máximo 3 vezes ao dia, baseado, claro, em estudo científico. Também não tenho minha opinião sem ter alicerce. Hoje a própria ciência já tem comprovado que comer menos vezes é mais benéfico. Como bem poucas vezes ao dia, do que comer pouco várias vezes ao dia. E o que mais acontece é que nós percebemos que as pessoas comem 6 vezes ao dia, só que quando você multiplica 6 vezes 7, ou seja, numa semana, a pessoa deveria ir ao banheiro 42 vezes. Só que aí a ciência, essa ciência interesseira, né, que tem recursos por trás para poder falar o que as empresas querem que seja falado, essa ciência diz que se você for ao banheiro de 3 a 4 vezes na semana, tá bom. E eu fico pensando, cara, que negócio louco isso. Veja só, você come 42 vezes, aí você vai 4 vezes ao banheiro para defecar. Então, você foi ao banheiro, por exemplo, domingo, terça, quinta e sábado, 4 vezes na semana. Você está devolvendo o dízimo das fezes, está devolvendo 10% da necessidade que você teria que ter ido ao banheiro. Isso é um negócio muito louco, cara, muito doido. E eu fico pensando, como que a gente não vai ter problemas emocionais indo ao banheiro nessa frequência estabelecida pela ciência? Ou seja, o que eles estão fazendo é adoecendo as pessoas emocionalmente quando eles são coniventes dizendo que de 3 a 4 vezes você indo ao banheiro está normal. Isso é um ato, para mim, de extrema crueldade do consenso brasileiro de constipação intestinal trazer esse tipo de informação. Porque todas as pessoas que não forem ao banheiro o número de vezes que precisam, ou o mais próximo possível disso, vão ter um trânsito intestinal lento, vão interferir na ação das células enterocromafins, não permitindo o processo de renovação normal dessas células, e vai afetar o padrão emocional. Então, a sociedade está sendo adoecida emocionalmente por causa de informações coniventes, né, com a questão financeira. Isso é triste, mas é uma realidade. E eu não tenho papas na língua com relação a isso para falar, e também nem tenho medo de falar, porque tem como provar toda essa minha fala. Tudo isso é endossado por artigos científicos, a gente prova. Se quiser rebater, dá para rebater numa boa. Mas é preocupante você perceber que a maioria dos profissionais hoje, então, são coniventes com esse aspecto. Triste, não é? E é um problema, então. Agora, vamos falar um pouquinho sobre câncer. Tenho ainda mais uns 11 minutos, dá para trabalhar alguns aspectos que eu não trabalhei. Quando a gente pensa em oncologia, Fábio, quais são as coisas mais importantes que a gente precisa levar em consideração para prevenção e tratamento da doença também? Então, já falei sobre a questão de manter o nível de oxigenação bem elevado. O oxigênio tem que estar muito alto, tá? Isso é muito importante. Agora, quando eu falo de estar com oxigênio alto, eu preciso lembrar que o oxigênio ele entra pelas minhas narinas e depois promovo as trocas gasosas no pulmão. Então, eu tenho 2 aspectos importantes com relação à oxigenação. Primeiro, tenho alguma coisa que me interfere no processo da respiração? Tenho adenoide? Tenho desvio de septo? Eu não sei respirar? Então, são coisas que a gente precisa perguntar. E isso são respostas que o seu pai precisa dar com relação à questão da respiração.
ele precisa trabalhar exercícios fisioterápicos de respiração, trabalhar enchendo bexiga para poder reaprender a respirar da maneira correta, usando o diafragma, né? Ou começar a fazer uma aula de algum instrumento de sopro que ensina muito a pessoa a respirar também, fazer atividade física que ajuda a melhorar o padrão da respiração. Tudo isso para colocar mais oxigênio para dentro do pulmão. Só que aí eu preciso lembrar que esse oxigênio que entrou precisa ser transportado. E o transporte do oxigênio acontece através da hemoglobina. É uma proteína que vai promover o transporte. Porém, eu preciso levar em consideração aqui alguns aspectos. E aí eu pergunto se o seu pai tem esses exames. Se tiver, depois você pode tirar uma foto e aí você manda para mim pelo direct, né, do Instagram para eu dar uma olhada, tá? Gostaria de ver um exame, por exemplo, de hemograma completo do seu pai, né, para que realmente eu pudesse analisar se ele tem anemia ou não, tá? Se ele não tem, seria interessante realizar exames, caso ele tenha anemia, obviamente. Aí realizar exames de ferro sérico e ferritina, que são exames correlacionados ao ferro, porque o oxigênio ele se liga na hemoglobina, mas justamente no ferro. É ali que promove o processo de ligação do oxigênio. Então, ferro sérico e ferritina, vitamina B12, que tem uma relação direta também com anemia, e ácido fólico. Ácido fólico. Então, esses são os 4 exames, se a gente percebe que tem algum problema de hemograma, que vale a pena a gente fazer para poder dar uma analisada e fazer as correções pertinentes. Então, esse aspecto é muito importante. Para o transporte do oxigênio, eu preciso, né, dar uma analisada nessas questões também. Saber respirar e depois estar apto para fazer o transporte do oxigênio. Outra coisa importante, que nós já citamos aqui, é justamente a reposição de lactobacilos, que vale muito a pena para ele. Mas tem algo, Fábio, que é muito importante quando se pensa em oncologia, que é a vitamina D. A nossa vitamina D é muito importante. Por quê? Hoje a própria ciência reconhece a vitamina D como sendo o maior fator anticancerígeno que nós temos. Então, para que eu não tenha o câncer, eu preciso manter meu nível de vitamina D normal. E se eu tiver, eu preciso aumentar para conseguir combater a doença. A vitamina D tem um papel muito importante no aumento da imunidade também. Então, isso é fundamental para nós, vitamina D. E isso eu também quero ver o exame dele se ele tivesse. Pode mandar lá pelo direct que eu dou uma avaliada e oriento como suplementar. Tá? Muito importante para nós. E hoje, veja só, no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 7 de cada 10 brasileiros está com a vitamina D baixa. Ou seja, 7 de cada 10 brasileiros está abrindo uma porta enorme para desenvolver o câncer. Assustador esse tipo de coisa. E a gente precisa fazer essa correção. E a ciência ainda, né, os médicos, os profissionais, têm falado muito pouco sobre vitamina D e nem todos eles pedem exame para um paciente que tem oncologia. Coisa que eu não consigo entender, não entra na minha cabeça algumas coisas. No caso do sol, tem que ser que horas? Para a produção de vitamina D, tem que ser o sol das 11 da manhã até 1h59. Ou seja, é a hora cheia, das 11 ao meio-dia, do meio-dia a 1, da 1 a 1h59. Tudo isso daí são horários que você pode se expor. E tem que levar em consideração, né, 2 questões. Primeiro, tipo de pele. Então, eu vejo que vocês são brancos, 15 minutos seria o suficiente. Mas seu pai já está com quantos anos? 70, ok. Então, se ele está nos 70, né, já chegou nos 90, como a gente brinca, né? O que isso quer dizer para nós? A pele já começa a enrugar. A partir desse momento que a gente começa a ter uma pele que começa a formar o processo das rugas, isso dificulta a absorção dos raios UVBs. Então, normal para o seu pai, pela cor de pele, seriam 15 minutos de sol 4 vezes na semana, pelo menos nesse horário que citamos. Porém, com a pele um pouco... Pode ser sem camisa, expondo braços e pernas já seria o suficiente. Só que veja, Fábio, como ele tem a pele já enrugada por causa da idade, né, que a gente sabe que o colágeno vai diminuindo nessa idade, o tempo de permanência ao sol precisaria aumentar. Só que se eu aumentar o tempo de permanência ao sol, eu exponho ele ao câncer de pele. Então vamos fazer o seguinte, 15 minutos de sol pelo menos 4 vezes na semana e uma dose de vitamina D para manutenção se estiver normal ou para correção. Então a gente não abre mão do sol, mas também não pensa só no sol agora como sendo a única fonte de vitamina D para nós, tá? Por causa dessa questão da pele enrugada. Outro aspecto que eu preciso trabalhar aqui, eu tenho 5 minutos, estou correndo aqui agora no final,
Mas outro aspecto importante com relação ao câncer, além da vitamina D, é nós observarmos o padrão emocional, tá? E aí eu vi que ele foi buscar aquela hora a questão da fluoxetina. O senhor tem algum problema emocional, ansiedade, estresse ou depressão? Sim. Tem. Tem Pois demais, é. demais. Muito. Esse, Fábio, é um aspecto muito importante no câncer. Por quê? Quando nós falamos sobre oncologia, o nível do cortisol alto, faz com que o tumor tenha todas as vantagens para crescer e o organismo todas as desvantagens para combater o tumor. Então, gerir bem um padrão emocional é algo muito importante para um paciente que tenha oncologia, tá? Aí nós precisamos cuidar muito dessa questão emocional, trabalhar com esse aspecto para reduzir justamente o nível do cortisol. Então, tudo que a gente falou sobre a parte intestinal é algo fundamental para ele. E talvez o próprio uso da medicação também contribua nesse momento, porque a gente vê mais vantagem no uso da medicação do que desvantagem num paciente oncológico. Porque se eu conseguir gerir bem o emocional, eu aumento muito a chance dele conseguir vencer a doença. Isso é muito importante, muito importante. E agora, para fechar, eu quero dizer quais suplementos eu recomendaria para o seu pai, para que ele pudesse não só aumentar o sistema imunológico dele, mas como colocar algumas coisas que são importantes, né, para o tratamento de oncologia. O primeiro deles, então, é a vitamina D. Esse daí, obviamente, tem que fazer parte. Esse tem que fazer parte. Outro aspecto muito importante que vale a pena suplementar nesse momento é o ômega 3. O ômega 3 é muito interessante, por quê? Porque o ômega 3 ele é uma molécula anti-inflamatória. E como eu quero fazer com que o meu sistema imunológico esteja todo ele preparado para combater o câncer, ele não pode se preocupar com outras questões de inflamação no meu organismo. Então eu tenho que tomar o ômega 3 para tentar diminuir o potencial inflamatório do meu organismo, para que a minha imunidade possa realmente combater a doença. O normal é nós fazermos uma suplementação de ômega 3 com 1.000 miligramas. Mas nesse caso eu vou recomendar 2.000 miligramas, o que seria geralmente 2 cápsulas de ômega 3. Tá? Isso é muito bom e vai ajudar muito nesse aspecto. Outros que vale a pena a gente fazer a suplementação vai ser mediante exames. O ômega 3 a gente não vai fazer exame, vai tomar. Agora, vitamina B12, ácido fólico, ferro, devemos analisar o exame dele. Baseado no exame, eu vou fazer a sugestão de sim ou não para esses suplementos, porque eles são importantes. Agora, outros dois que eu vou dizer aqui, independe de resultado de exame, tá? Que é a vitamina E de 1.000 miligramas também, e a vitamina C de 500 miligramas. Por quê? Vitamina E porque é um antioxidante. E nesse momento eu preciso combater os radicais livres para que eu não interfira na imunidade. A imunidade dele tem que estar 100% focada no combate à doença. Então, combater os radicais livres é muito importante. Vitamina E. Outra coisa é a vitamina C de 500 miligramas, porque ela atua em duas frentes muito importantes. A primeira, ela ajuda no transporte do oxigênio, que eu falei que é super importante, porque o câncer não se manifesta e nem cresce no meio que tem muito oxigênio. E o segundo é porque a vitamina C também é um potente antioxidante. Então, esses são os suplementos que a gente não deve abrir mão. Vitamina E, vitamina C e ômega 3. Tem que fazer parte esses. Esses precisam fazer parte. E depois, o ferro, o ácido fólico e a vitamina B12, se for necessário. Esses eu trabalharia junto com a reposição do lactobacillus, porque esse é muito importante. O que você tem aí? Aqui tem um óleo de linhaça, ele tem 7 gramas de ômega 3. Legal. A gente só toma uma vez por ano. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa. 44 segundos, Fábio. Uma colher de sopa por dia. Ok. Isso vai ajudar, Fábio. Mas além disso, eu ainda daria o ômega 3 para ele nesse momento. Mesmo com o óleo. Beleza? Sim. Fábio, eu espero que eu tenha ajudado. Eu tenho 29 segundos e o Insta vai me derrubar. Foi muito legal a conversa contigo hoje de manhã. Obrigado pela tua participação e pela tua insistência de todos os dias estar aí de manhã tentando uma vaguinha para a gente conversar, tá bom? Bom trabalho para você hoje no banco. Pessoal, bom dia para todos vocês que estão assistindo também.
vamos nos despedir agora, né? Valeu, Amanhã obrigado. nos vemos novamente às 7 horas. Tchau, tchau, Fábio. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau.